Pessoal, vamos falar hoje sobre natureza, a importância da natureza para as crianças, a importância de cuidar da natureza, a importância de levar as crianças na natureza. Esse é um assunto que hoje eu até quis falar sobre um assunto leve, porque na semana que vem eu quero ver se eu encontro alguém, alguma psicóloga, para a gente conversar sobre o caso Orelha. Mas por que é tão importante cuidar das plantas, ensinar a criança a ir na natureza, respirar ar puro, tomar banho de chuva? Porque o contato com a natureza, contato com outros seres vivos é essencial para que a criança entenda melhor o mundo ao seu redor, entenda a biodiversidade e principalmente o que a gente sabe, que quando a criança aprende e gosta da natureza, ela vai fazer o quê? Ela vai principalmente criar esse sentimento de preservação do planeta, de preservação da natureza. Então essa é a grande importância da gente levar as crianças, ensinar as crianças a amar as flores, amar as plantas, amar os animais. Tudo isso aí é super importante. Então, na realidade, é assim, ó, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tem um escritor norte-americano, eu até já falei num outro post meu, que é o Richard Louv, que escreveu o livro A Última Criança na Natureza. E ele fala o seguinte, que levar a criança na natureza incentiva o bem-estar físico e mental daquela criança, melhora o processo de aprendizagem e desempenho escolar, estimula as atividades socioemocionais, estimula o convívio social. Quando eu levo a criança na natureza, o que eu estou fazendo? Isso que eu falei primeiro, estimulando a criatividade dela, porque a natureza é o maior playground. Só um minuto. Desculpa, é o maior playground que as nossas... Vamos lá, deixa eu pegar aqui de novo que eu dei um espirrei. A natureza é um grande playground para a criança. Através da natureza ela pode usar a criatividade como? Quando ela brinca, quando ela sobe na árvore, ela pode imaginar que é um palácio. Quando ela brinca com um graveto, ela pode imaginar que é uma espada. E além disso, estimula o quê? A coordenação motora, estimula a prática de exercícios, estimula a tomada de decisão, o gerenciamento de riscos. Então, olha que importante, às vezes a gente não dá bola. E o que a natureza é? É o grande antídoto para as telas. Quando eu levo meu filho para brincar na natureza, eu estou fazendo o seguinte... Isso aí, Júlia, eu estou fazendo com que ele use, segundo esse mesmo autor, o Richard Louv, a natureza é a nossa oitava inteligência emocional. Use tudo isso que eu acabei de falar. Criatividade, imaginação, tomada de decisão, prática de exercícios físicos. Olhe quanto benefício. Além disso, quando eu vou na natureza, o que eu estou fazendo? Expondo meu filho ao sol, a vitamina D. E brincar com a terra, mexer na terra, diminui, isso é certo, já está comprovado, diminui a ansiedade, diminui o estresse. Além disso, eu apresentando diferentes ambientes, eu estou ajudando a criança a pensar no entorno em volta dela. Estou ensinando a criança a criar perspectivas que existem outros mundos, que existem outras formas de vida. Ela vai aprender sobre o pássaro, ela vai aprender sobre a abelha, ela vai aprender sobre a borboleta, sobre os cascudos, sobre todas as formas de vida. Isso tudo leva a quê? Pensamento crítico, ensino da biodiversidade. E óbvio que faz a criança pensar, melhorando o seu desempenho escolar. As crianças que não são expostas ao ambiente da natureza, elas ficam, esse mesmo autor disse, limitação dos sentidos. Elas não têm esse sentido da terra, do cheiro, do aroma, elas não, do toque e principalmente também não têm a capacidade de conhecer os outros animais da natureza. Conhecer a natureza também
nos faz aprender a ter empatia, porque a gente aprende que a gente não é único na Terra, que a Terra tem inúmeros reinos animais, que tem o reino animal e tem inúmeras espécies dentro desse reino animal, inúmeras espécies dentro do reino vegetal. Então, olhem como é importante levar as crianças na natureza. E aí vocês vão me perguntar, como é que eu vou levar a minha criança com a natureza? Como é que eu vou criar essa conexão? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma coisa muito importante, que é uma vez ao dia a criança ir na pracinha, uma vez por semana ir num parque e uma vez por mês ir num grande parque. E a gente pôs, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem as pracinhas nos bairros, mas a gente também tem o quê? Tem os nossos parques, tem a Redenção, tem o Parcão, tem a própria Orla do Guaíba e tem um grande parque que é o Jardim Botânico. Além do nosso entorno em volta, tem inúmeros parques. Cabe a nós pais descobrir aonde estão esses parques e levar as crianças para entender a natureza, gostar da natureza e criar essa consciência ambiental. Eu me lembro, eu tive uma coqueluche muito forte quando eu era pequena. O meu pai trabalhava, mas o que ele fazia na época, diziam que respirar puro ajudava para coqueluche. Foi isso que eu tive, uma coqueluche muito forte. Então, 2 vezes por semana, meu pai me pegava, para quem é de Pelotas e está ouvindo aqui, meu pai me pegava e me levava para a gente andar de bicicleta numa represa que tinha em Pelotas, chamada Represa Sinote. Com isso, tanto ele levava no carro dele minha bicicleta, ele caminhando, eu andando de bicicleta, a gente fazia o nosso momento de conexão, eu respirava o famoso ar puro que eu precisava para melhorar da coqueluche e ainda fazia exercício. As crianças hoje com as telas, elas estão sedentárias, elas não fazem mais exercício. Então vocês prestem atenção, o que é subir numa árvore? E vou dizer que a maioria das crianças nem sabe o que é subir numa árvore. Subir numa árvore, além de subir numa árvore, subir nos galhos, correr de um lado para o outro, olhar que muitos desses parques têm lagos, olhar os lagos, ver os peixinhos, ver as tartarugas, ver todos os animais que nos cercam, que muitas vezes na nossa vida, isolada em apartamentos, a gente não dá essa oportunidade para as crianças. Então, o que eu digo para os pais? Descubra parques, descubra praças, descubra outros locais com áreas verdes perto da sua casa que você pode fazer caminhada e trilha. Deixa isso para o fim de semana e durante a semana, se puder, eu sei que a nossa vida não é fácil, mas se puder, leva o filho na pracinha, nem que seja meia hora, 20 minutos, 10 minutos para andar de balanço, para ver tudo isso que eu falei. Para quem mora aqui no parque, perto do Parcão, para quem mora no Moinhos de Vento como eu, nós temos numa grande praça que é Maurício Cardoso, que por sinal está esperando que alguém ajude para se transformar num exemplo da biodiversidade do nosso Rio Grande do Sul. Então, mostrando as áreas que ficam perto da serra e o outro bioma, que é a nossa campanha, que tem um nome, como é que é? Até já me esqueci o nome que eles dão para esse bioma. Mas então vocês veem quanta coisa bastante legal tem para fazer com os filhos. Outra coisa, começa a fazer horta dentro de casa. A criança mexe na terra, que nem eu falei, vai diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. E com isso ela aprende também a gostar de cozinhar, que é uma outra maneira de usar os temperos na comida, que é uma outra maneira de largar as telas. Quando a família cozinha junto, a tela fica de lado, isso é uma grande brincadeira. Outra coisa que a gente fazia, que hoje em dia eu não vejo os pais fazerem, sair para fazer um piquenique, arruma uma área verde e faz o piquenique, que é coisa melhor para a criança. Agora no verão, pode ir até onde tem um lugar para tomar banho, não esquecendo que em rio água no joelho já é sinal de perigo. Faz um piquenique, leva coisas para comer, olha só, é uma maneira para quem é nutricionista que está me ouvindo de ensinar as crianças num piquenique grande, comerem coisas saudáveis, comerem frutas. Leva, que nem esses dias uma paciente me disse que eu adorei essa história e quem é nutricionista vai adorar.
que ela fez no doce do presente do 1 ano de aniversário do filhinho dela? Salada de fruta, porque é o doce que a criança com 1 ano pode comer. Então, tudo isso a gente pode fazer. E a outra coisa, acampar. Olha, tem tantas áreas verdes no Rio Grande do Sul, em todos os estados, para quem está me ouvindo que não é do Rio Grande do Sul. Pega uma barraca emprestada, leva, vai acampar num lugar aí bacana, dorme com o filho, vê as luzes de noite, vê as estrelas, fala sobre os planetas, aprende sobre planetas, sobre meio ambiente, sobre biodiversidade, que é uma aula mais prática, além de criar conexão com seu filho, que um acampamento. Então, tem tantas maneiras que a gente pode expor a criança à natureza junto e fazendo com que a criança perceba a importância de nós cuidarmos do meio ambiente. E isso está provado. Só cuida quem ama, então. Que é função de quem ensinar a educação ambiental. Tudo bem, as crianças aprendem educação ambiental na escola, mas é função de quem? Das famílias. E sempre lembrando tudo isso que eu falei, né? Quando eu vou na natureza, eu tenho contato com outros seres vivos. Eu começo a entender melhor o mundo que me cerca. Eu começo a entender melhor a vida, a biodiversidade. E eu começo a respeitar outros seres. E se eu respeito outros seres, eu respeito também o ser humano. Quando eu vou na pracinha, o que o meu filho faz? Ele se encontra com gente que ele nunca viu, com crianças com quem ele nunca viu, estimulando as atividades socioemocionais e o convívio social. Quando eu vou na pracinha, que eu caminho, que eu subo em árvore, que eu ando de bicicleta, que eu ando de balanço, o que isso traz para a criança? Um grande bem-estar físico e mental. E cria pensamento crítico, porque ela começa a entender todas as formas que existem no nosso planeta, todas as formas de vida que existem no nosso planeta, melhorando, óbvio, o desempenho escolar da criança. A criança fica mais curiosa. A criança por si só já é curiosa e ela vai ficando cada vez mais curiosa. Olha, mostra para ela um besouro, mostra para ela uma borboleta, um casulo. Tudo isso aí estimula a curiosidade, estimula o pensamento crítico, estimula a criatividade e a imaginação da criança. A gente fala tanto nisso, fala tanto em criatividade e imaginação e fala tanto em telas, que foi a minha live da semana passada. Vamos aproveitar e levar as crianças para passear na natureza. Exposição, vitamina D, diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, pensamento crítico, aprender a entender o entorno, aprender a entender os modelos de vida diferentes, aprender a entender a vida. E tudo isso reflete em quê? No desempenho acadêmico, na formação do pensamento crítico, na tomada de decisão, no gerenciamento de riscos. Precisa algo mais? Precisa falar algo mais do que isso que eu estou falando? Acho que já está maravilhosamente bem. Então, sempre lembrar. Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda pracinha 1 vez por dia, 1 hora, mas às vezes é impossível, principalmente no clima do Rio Grande do Sul. Mas ir na pracinha. Outra coisa, além da pracinha, parques 1 vez por semana, grandes parques 1 vez por mês. Outra coisa importante, estimular atividades como criar ou fazer hortas caseiras em casa. Os pais procurarem áreas verdes para fazer piquenique, para passear e para acampar. E a outra coisa que é imprescindível para as crianças pequenas, a prática de exercícios físicos. Quando eu faço exercício físico, esportes, eu deixo de ser sedentário. Quando eu faço exercício físico, eu melhoro o meu bem-estar físico e emocional. E quando eu faço exercício físico, eu melhoro tudo, a minha coordenação motora, a minha capacidade eu não engordo. Então, assim, ir na natureza é um grande exercício físico. A criança vai
correr de um lado para outro, a criança vai subir em árvore, a criança vai fazer muitas atividades físicas que ela não está habituada. Quer algo mais importante que isso? Quer coisa melhor do que a natureza? Então, o meu recado de hoje é mais curto que o normal, porque também não tem tantas coisas para falar sobre natureza, mas o que importa é isso tudo que eu falei. Aproveitar, levar os filhos, criar conexão, brincar com eles, largar as telas, praticar atividades físicas e aprender sobre biodiversidade. E o mais importante, quando a gente aprende a amar a natureza, a gostar da natureza, a gente cuida dela. Quem tem pergunta aqui, pessoal? Já falei bastante hoje, agora eu queria saber o que vocês gostariam de saber sobre natureza e dica para a próxima semana, que eu pretendo falar sobre empatia, eu pretendo falar sobre criação de filhos. Quero ver se eu convido uma psicóloga para a gente falar sobre o caso Orelha, que é uma coisa que mexe tanto com a gente, né? E que também está dentro da natureza, porque provavelmente essas crianças que fizeram, esses adolescentes que fizeram o que fizeram, nunca foram levados à natureza, provavelmente nunca aprenderam a cuidar das crianças, a cuidar dos animaizinhos, não aprenderam a ter amor. E quem é que ensina isso? São os pais, que são um exemplo para os filhos. Então, não adianta querer que o meu filho goste da natureza, que goste dos animais, se eu não ensino. Isso aí é o principal de tudo. Gentes queridas, eu acho que hoje está muito bem o nosso assunto, falamos uns bons minutos sobre a importância da natureza, sobre o que realmente é a importância da natureza. Gostaria que vocês, se alguém tem pergunta aqui, deixasse pergunta, se não, na semana que vem a minha live não vai ser quarta, porque eu tenho semana que vem, vai ser provavelmente na quinta-feira. É isso aí, pessoal. Quem quiser, quem entrou depois, escute a live que nós vamos falar sobre natureza. Falamos sobre natureza e na semana que vem vamos falar sobre empatia. Um beijo grande para todos, tá? Tchau.